Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta que é muitas vezes repetida por algumas pessoas. Por que os Estados Unidos interferem tanto no mundo? Quem os elegeu polícias do mundo? Para entendermos a atual política intervencionista dos Estados Unidos, temos que recuar 100 anos no tempo, numa época em que a política aplicada em Washington era diametralmente oposta da atual. O isolacionismo, como era conhecida essa política, sempre esteve presente na sociedade americana, mas ganhou especial força após a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos viram essa guerra como uma guerra europeia, para a qual foram empurrados contra a sua vontade, o que motivou grandes movimentos internos de caráter político-sociais que defendiam uma política isolacionista, com a América virando as costas para a Europa e a Ásia e concentrando-se apenas em si mesma e no continente americano. E foi essa a política oficialmente adotada por Washington nos anos 20 e que ganhou ainda mais força após o crash da Bolsa de 1929, com o país dedicando todos os seus esforços para recuperar-se economicamente no período conhecido como a Grande Depressão. Em 1933, Franklin Delano Roosevelt tornou-se o 32º presidente dos Estados Unidos, um homem que, apesar de advogar pelo isolacionismo, tinha firmes convicções intervencionistas. Roosevelt acreditava que os Estados Unidos, depois de recuperados da Grande Depressão, deveriam voltar-se para o mundo, pois era esse o caminho para um crescimento e um desenvolvimento sustentáveis no longo prazo. Mas nos anos 30, toda a sociedade norte-americana ainda estava muito presa aos princípios isolacionistas, o que impediu Roosevelt de avançar com as suas ideias. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, o isolacionismo nos Estados Unidos assumiu proporções ainda maiores, com praticamente toda a sociedade contra a intervenção americana naquilo que eles chamavam de a Segunda Guerra Europeia. A muito custo, Roosevelt conseguiu ajudar os seus aliados europeus através da lei do Land-Lease, na qual os Estados Unidos emprestavam ou alugavam armas a um custo extremamente baixo. Como Roosevelt costumava dizer, se a casa do seu vizinho está pegando fogo e você não pode ou não quer ir lá ajudar, qual é o mal em você emprestar uma ou duas mangueiras? E assim, durante quase 2 anos, Roosevelt enviou para o Reino Unido e depois para a União Soviética e a China milhões de toneladas de suprimentos, armas e munições. Mas a política isolacionista do Congresso o impedia de intervir diretamente na guerra. Isso só mudou no dia 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, o que serviu para catapultar os Estados Unidos para o conflito. Quando a guerra terminou em 1945, praticamente já não havia mais resquícios da antiga política isolacionista nos Estados Unidos. O isolacionismo morreu na guerra, nascendo o intervencionismo norte-americano que conhecemos hoje. O fim da ameaça nazista em 1945 abriu caminho para o surgimento da ameaça comunista, com a União Soviética e a China ameaçando expandir a sua esfera de influência pela Europa Oriental e pela Ásia. As pessoas que hoje criticam o intervencionismo dos Estados Unidos esquecem-se que entre 1945 e 1991, os russos dominaram com pulso de ferro vários países. O chamado Bloco do Leste incluía a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Hungria, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Polônia e a Alemanha Oriental. Todos esses países, milhões de pessoas, foram militarmente, ideologicamente e politicamente dominados de forma direta pela Rússia de 1945 até 1991, num claro e inequívoco movimento de intervenção direta em países estrangeiros. Ao mesmo tempo, os russos ampliaram a sua esfera de influência na Ásia, através do financiamento direto de movimentos comunistas na Coreia e no Vietnã.
Isso levou, como é óbvio, a uma resposta norte-americana de intervenção e que resultaria nas guerras da Coreia e do Vietnã entre os anos 50 e 70. Durante a chamada Guerra Fria, os dois principais jogadores mundiais, os Estados Unidos e a Rússia, competiam entre si pelo título de maior potência intervencionista no mundo. Geralmente, as pessoas que fazem essa pergunta são jovens com menos de 30 ou 40 anos, que desconhecem a história e que não viveram os tempos da bipolarização do poder global entre a esfera capitalista e a esfera comunista, esquecendo ou fazendo questão de ignorar que aquilo que os Estados Unidos fazem hoje é exatamente aquilo que a Rússia também fez durante décadas. Mas em 1991, após décadas de desvairada corrida armamentista, com gastos estratosféricos e após uma sucessão de políticas e planos econômicos desastrosos, a Rússia jogou a toalha, a União Soviética desmoronou e os Estados Unidos emergiram como a única potência de dimensões globais. A política intervencionista dos Estados Unidos não morreu com o fim da Guerra Fria. Aliás, muito pelo contrário, reforçou-se ainda mais, preenchendo o vazio deixado pelo fim da influência da Rússia sobre alguns países, principalmente no leste europeu. Por isso que países que durante décadas estiveram debaixo da dominação comunista de Moscou estão hoje aliados às potências ocidentais, como por exemplo a Polônia, a Romênia e a Hungria, países que faziam parte do Pacto de Varsóvia e que agora fazem parte da OTAN. A própria Ucrânia, que entre 1921 e 1991 fez parte da União Soviética, hoje está de costas viradas para a Rússia, seguindo uma política claramente pró-ocidental. Isso serve para mostrar que o intervencionismo, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, sempre existiu no século XX. A diferença é que agora a Rússia já não pode intervir como intervia nos tempos da União Soviética, mas os Estados Unidos ainda podem. Os setores da sociedade brasileira que hoje acusam os Estados Unidos de serem intervencionistas e imperialistas, esquecem-se que os russos também foram intervencionistas e imperialistas, e que durante quase 45 anos interviram diretamente em toda a Europa Oriental e em boa parte da Ásia. A diferença é que a Rússia não conseguiu acompanhar o ritmo e ficou para trás, deixando o caminho livre para os Estados Unidos a partir de 1991. O intervencionismo global norte-americano atual é uma consequência da atual conjuntura geopolítica. A ausência de competição resulta sempre em monopólio, um princípio que se aplica também na influência política e militar imposta pelos Estados Unidos sobre o resto do mundo. Assim como há séculos atrás o mundo era dominado por Portugal e Espanha, e depois pelos britânicos, com seus domínios espalhados por todo o globo, a atual dominação norte-americana irá também terminar. Pode levar 20, 30, 40 ou mais anos, mas é inevitável que isso aconteça. Quando esse tempo chegar, quem assumirá o vazio deixado pelos Estados Unidos? Comunistas chineses? Uma nova Rússia imperialista? Alguma potência árabe? Será melhor ou será pior? Só o tempo dirá.